Sejam bem-vindos a mais um Eu no que Faço. E hoje o nosso convidado é Vitor Hugo. Ele que faz parte da pastoral da criança que acolhe na Igreja Católica, que acolhe famílias e crianças e que levam esperança à sociedade que tanto necessita de amor e carinho. Já aproveito, peço que vocês já se inscrevam no canal se não são inscritos, deixe o seu like e compartilhe nosso conteúdo para que possa chegar a mais pessoas, levando conhecimento e, acima de tudo, mostrando essas pessoas que fazem a diferença na sociedade, tá bom? E, sem demora demais, solta o som, solta a vinheta, DJ. Seja bem-vindo, Vitor Hugo, é o famoso. É um prazer ter você aqui. Também é um prazer poder estar participando desse canal. Vitor Hugo, fala um pouco aí como é que é trabalhar na Pastoral da Criança, como é que é ter dar esse suporte às crianças e, com isso, ajudar muito a nossa juventude nesse momento tão difícil que as pessoas estão se perdendo um pouco os conceitos e também a questão do que tem de valor na vida, né? Então, coisas momentâneas, coisas de momento. Em primeiro lugar, o que é a Pastoral da Criança? Né? A Pastoral da Criança, ela é para quem não conhece, né, é importante dizer aqui, a Pastoral da Criança é um organismo de ação social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Né? Ela nasceu a partir de uma proposta, né, na Unicef, do então diretor da Unicef, para um dos seus idealizadores. Né? A proposta consistia em propor uma ação da Igreja Católica Brasileira para prevenir mortalidade infantil na época, né? Que eram altos os índices de mortalidade infantil na época no contexto de criação, que foi antes até da Constituição Federal de 1988, né? Foi antes da CF de 88. Pois bem, então o trabalho começou. Tivemos a fundadora, Zilda Arnes, que infelizmente faleceu, já está na glória de Deus. A Zilda Arnes, médica sanitarista, que criou a Pastoral da Criança. E a Pastoral da Criança, ela acompanha crianças de 0 a 6 anos, né? Nessa faixa crítica, vulnerável da vida humana, né? Que é a faixa né? Da gravidez, acompanha grávidas até completar 6 anos. E ela não se baseou em nenhum conceito anteriormente aplicado. Normalmente, isso é um diferencial da pastoral, né? Normalmente, quando você vai iniciar um programa, seja qual for, você se baseia em algum modelo, né? Isso é normal, né? Você faz um programa, você se baseia no modelo anterior. Mas não, a pastoral da criança ela fez uma revolução, porque ela não se baseou em nenhum conceito previamente determinado. Ela começou com aquele trabalho de líderes voluntários que fazem um curso de capacitação, né, de 3 meses, e começou a disseminar informações para as mães, para as famílias, enfim, porque o líder da pastoral ele tem que viver na comunidade, né? É basicamente isso. E começou a disseminação de informações sobre o caseiro, saúde da gestante, qualidade de vida, enfim, vários indicadores sociais, né, importantíssimos, que inclusive inspira políticas públicas até hoje, né? Eu tô com a camisa do Setembro Amarelo, né? Do Congresso de Saúde Mental que a gente teve sábado, na Pastoral, semana passada. E o Congresso de Saúde Mental foi uma benção, né? Foi uma benção porque a gente teve a oportunidade de estar junto, partilhando o dom da vida, com palestrantes, refletindo sobre a saúde mental, que hoje a gente sabe que tem muitas crianças autistas com problemas mentais, a gente sabe disso, a gente tem essa dimensão, mas, por outro lado, a gente também propôs ações, a gente propôs medidas, a gente teve a presença de autoridades também que eu consegui articular para que a gente colocasse para frente um programa efetivo do poder público para essas crianças dependentes de um CIGEG, né, na fila do CIGEG, na fila né, da saúde pública, que é uma conquista o SUS, né? Inclusive, a gente tem um articulador de saúde na pastoral, né, que é o Matheus, que ele articula essa parte da saúde
da saúde mental para as crianças, mas a gente sabe que o SUS, ele, por mais que ele tenha, evidentemente, seus problemas, suas falhas administrativas, mas é uma conquista. Antigamente, você só podia ter acesso à saúde se você tivesse carteira assinada. Hoje, não. O SUS só corre qualquer um, né? Então, assim, foi uma conquista imensa essa parte da saúde. Enfim, então a pastoral da criança é eminentemente isso, meu amigo. Eu acompanho 5 famílias. Eu teve uma época que a gente pode, o líder, seja qual for, pode pegar até 15, mas eu tentei uma época pegar 10, só que surgiram muitas demandas, eu fiquei meio atribulado, aí acabei pegando só 5, né? Porque lidar com pessoas humildes é gratificante, eu amo o que eu faço, né? Só que a gente também tem nossas outras demandas, nossos outros afazeres, né? Cuidar da família, da casa, do estudo, do trabalho, enfim, várias demandas que a gente tem que cuidar também, paralelamente à pastoral da criança. Mas o meu trabalho está sendo reconhecido. Estou como suplente hoje da pastoral da criança, né? E o padre autorizou, e assumo a pastoral quando a coordenadora não pode. E como é que são as ações hoje que vocês têm aí? Você comentou um pouco da pastoral, o conceito dela. Como é que são as ações hoje aí que vocês estão fazendo hoje? Você falou que você acolhe 5 famílias. Como é que é essa acolhida, essa rotina? Como é que é isso? Assim, eu acompanho desde mais ou menos 2017, eu já acompanhei mais ou menos muitas famílias, porque o líder ele tem que trocar de famílias, né? Não pode ficar até tem que completar 6 anos e troca de líder, né? Mas assim, o grande objetivo do nosso trabalho é deixar um legado educacional, porque a pastoral da criança ela é uma pastoral educacional, né? Tem algumas pessoas que confundem ainda ela com uma é, decorrente de um trabalho assistencialista. E não é, né? Por mais que a gente tenha esse viés social, né? A gente é ainda uma pastoral educacional. A gente tenta educar as crianças, inclusive eu sou responsável por um setor da pastoral que coordena valores éticos, valores morais para as crianças, né, que faz atividades com elas. Eu já fiz sobre várias atividades, na própria celebração da vida. Inclusive, desculpa até, eu tinha que falar o tripé da pastoral da criança, né? Isso é importantíssimo, que é onde ocorre a minha atividade educacional com as crianças. A gente tem celebração da vida, que é o momento que a gente pesa e mede as crianças, né? Faz a pesagem de medida. E lá, nessa celebração da vida, é um momento que a comunidade se reúne para celebrar a vida, pesar e medir. E lá eu faço essas atividades de valores éticos e morais. Tem a reunião de reflexão e avaliação, a RRA, que a gente se reúne para avaliar o mês, propor algumas trocas na equipe, né? Corrigir eventuais problemas, preparar doações para ajudar a igreja com algum evento. Enfim, a pastoral também é ligada à igreja, então ela também ajuda a igreja, né? Porque a igreja mesmo ajuda a pastoral com um caixa de bombons na festa de Páscoa, né, para as crianças, né? Então, a igreja, ela joga muito junto com a gente, sabe, Charles? Ela joga muito junto com a gente. E tem a visitação domiciliar, que é só o líder pode fazer, depois de fazer o curso de capacitação. Só eu posso visitar, junto com as outras líderes, a casa das pessoas, nessa privacidade das pessoas, né? O apoio não pode, o voluntário não pode, enfim. A partir de 2017 eu pude começar a visitar. E nesse trabalho a gente percebeu que lidar com a sociedade requer, sobretudo com as pessoas humildes, requer sim humildade, né? Requer humildade, saber que tem crianças que precisam de recursos, né? Muitas das vezes, mas também é compreender que é necessário, tem momentos da vida que a gente tem que saber dar não, né? Dar não até mesmo com o amadurecimento espiritual, moral da família, porque por mais que a gente não faça um trabalho assistencialista, as pessoas ainda enxergam a pastoral da criança com esse viés, entendeu? E a gente tem que ser um pouco mais, quando vê essa situação, caso a caso, né? Não tem como
tem uma régua aqui, né, que sirva de parâmetro, porque cada caso é um caso, mas a gente tem que endurecer tem certos momentos para a gente poder fazer um trabalho eficaz, né, de educação e tal, né? Como é que é se deparar com situações assim opostas ao que você vive? Como é que está o psicológico? Como é que preparar-se para isso? Porque não é simples você chegar no, numa casa, pessoas humildes, uma realidade completamente diferente da sua, e você ter que ver que algumas coisas e às vezes não poder fazer nada. E às vezes dar uma palavra de conforto. Como é que é isso? Como é que é esse preparo para chegar nesse momento e acolher aquela família na realidade dela? E às vezes não conseguir nem ajudar 100% como às vezes a família precisa. É, por isso que a gente, por exemplo, vou citar aqui um exemplo para você. Eu mesmo já articulei vaga em creche para várias mães, né? Que a creche é essencial para mãe que trabalha, né? Então, assim, a mãe que trabalha e que tem a necessidade de deixar o filho na creche já me procurou, já consegui várias vagas. A gente consegue esse lado educacional, a gente fala da importância da pré-escola, dos próprios indicadores de oportunidades e conquistas, que é um setor da pastoral que cuida da qualidade de vida e do desenvolvimento da criança em casa, se a criança ajuda em casa, nas tarefas de casa, enfim. Esse é o indicador de oportunidades e conquistas. Mas, assim, chegando mais ao cerne da sua pergunta, veja só, a gente, quando lida com busca, né, por exemplo, busca por qualidade de vida, tinha um item no livro de capacitação que falava para a gente avaliar e julgar. Julgar, eu digo assim, julgar no lado positivo para atuar, não é julgar, apontar o dedo, não. É avaliar primeiro, depois julgar o que realmente ali está precisando no caso concreto, né? Dependendo do caso. Se precisa de uma cesta básica urgente, a gente articula e indica para os vicentinos, né? Os vicentinos são uma sociedade Vicente de Paulo da igreja que atua com cestas básicas, né? Cestas básicas. A gente vai e indica se está precisando emergencialmente. Mas é importante que até os vicentinos eles também fazem sindicância na casa da família se a pessoa realmente necessita, sabe? Eles não dão assim do nada. A gente dá a cesta emergencial, mas atua com a sindicância, porque tem muito fraude ainda, muita situação a gente não pode deixar essa injustiça acontecer, porque o quilo, domingo do quilo da igreja é que é os recursos dos paroquianos que enche o quilo, né, né, para a gente doar arroz, feijão, óleo, enfim. E a sindicância dos vicentinos é justamente para fazer isso, para prevenir eventuais, o cadastro, né, nos vicentinos, eventuais enganações. Claro que um ou outro vai ter um problema, isso é normal. Você lidar com pessoas tem problema com tudo quanto é lugar, né? Eu já conheço gente que desistiu de trabalho social porque é muita pressão, muito pedido, né? Mas eu acredito que seja dom, entendeu? Dom, quando é dom, talento, carisma, você vai cansar um pouquinho, vai voltar para o seu cantinho, depois você vai voltar para a atividade. Igual Jesus fazia. Jesus, ele estava cansado um pouco, ia para o monte orar, pedir força para o Pai, e depois voltava para o serviço, né, para atender as famílias. Voltava sempre, orava sempre no final da tarde, né, para pedir força ao Pai, porque Jesus era um homem de oração e muito agradecimento. Então a gente tem que ter essa noção, né? A gente tem que ter essa humildade de lidar, de saber que a gente está ali. Por exemplo, tem gente ali, na equipe tem um psicopedagogo, que é o João Gabriel, que veio qualificar o trabalho, né? Eu sou formado em Direito. Qualquer dúvida de direitos, eu posso tirar dúvidas, né? Eventuais dúvidas, um conselho rápido eu posso tirar, né? Não posso exercer o atendimento completo, porque eu não sou advogado, né? Mas No caso tem pessoas com várias habilidades e essas habilidades são utilizadas para um complementar o outro nesse trabalho social, para dar um suporte maior. É uma cadeia de ajuda que dá esse suporte às pessoas acolhidas, né?
Eu quero aproveitar também e agradecer a Ticas Cosméticos por nossa parceria. Ticas Cosméticos, que é uma empresa que está há 3 anos no mercado e que fechou uma parceria aqui com o Famoso. Aproveita e assista o nosso comercial da Ticas Cosméticos. Vem chicas, vem bailar, batendo cabelo sem parar. De sexta a sexta-feira, pros danos diga fuera. Vem chicas com paixão, beleza sem drama, coração. Traz tudo de bom pra todas as chicas cabelão. Crescer ou desmaiar, mas sem danos pra arrasar. Liso, cacho, crespo, arriba, chicas vem pra cá. Crescer ou desmaiar, mas sem danos pra arrasar. Liso, cacho, crespo, arriba, chicas vem pra cá. Bien ticas, pra cuidar delas chicas, pra todas las chicas. Crescer ou desmaiar, mas sem danos pra arrasar. Chegaram as ticas, beleza sem drama. Arriba, chicas. Vitor, agora eu tirar uma dúvida contigo. O que é que te levou, quando você percebeu que era a parte social, trabalhar com o social que você mais gostava de fazer? A gente sempre tem uma coisa na vida chamada de convicção. Eu acho que tudo na vida a gente tem que ter convicção. Eu, eu acho que, inclusive na faculdade de direito que eu fiz, eu sempre gostei muito da parte social, né, das áreas correlatas à ciência social, né, das ciências sociais aplicadas, né, que é uma benção. Eu percebi isso quando eu passei a vivenciar mais o convívio com as pessoas, com o dia a dia de realengo, né? A gente conhece, a gente, por exemplo, procura um bolo para a festa das crianças, a gente consegue aqui com filé, né? Vai, conversa com um, com o outro, consegue um bolo, consegue uma doação de leite, achocolatado com a moça, até abrir uma sorveteria aqui do lado. Acaba que a gente conhece um pouco a realidade do nosso bairro, né? Porque eu costumo dizer, Charles, quando você deixa uma criança alegre, você deixa alegre toda a família, né? Você deixa alegre o pai, a mãe, a avó, o tio, porque a criança é a menina dos olhos da família. Então, você alegrando... Ó, eu batizei 4 crianças, sou padrinho de 4 crianças de batismo. E é uma alegria danada quando você chega com um presente de Natal, né? Deixa a criança... Porque qual o único compromisso que a gente pede para a mãe e para o pai na pastoral da criança? É aparecer na celebração da vida. Só isso. Mesmo assim, tem dificuldade? Tem, como todo lugar, mas a gente só pede isso, só comparecer na celebração, que é um momento de pesar de medida. O resto, o trabalho pesado mesmo, né, de doação mesmo, do dia a dia da igreja, somos nós líderes que a gente pega, entendeu? Não tem, a gente não faz muitos pedidos. Claro que tem mãe e pai que ajuda na celebração, termina uma festa, ajuda a varrer, ajuda a fazer um mingau, né, que é o tradicional mingau da pastoral, enfim. Mas assim, eu percebi esse dom no contato com as pessoas. Não tem outra é, alternativa, né? Foi no contato, foi olhando olho no olho, sabe? Olhando aquela realidade, apertando a mão, olhando no olho, vivenciando a realidade. Só existe essa forma de aprender. É empiricamente, né? Que dizia, né? Necessidades empíricas. Não tem outra forma. Porque se eu ficasse só no lado intelectual, na teoria, tudo bem, ia me ajudar a fazer uma excelente palestra aqui para você, por exemplo, de gestão pública. Mas não ia me dar uma noção de humanismo, que a gente só aprende com o próximo, vivenciando a realidade, conhecendo a realidade, né? E é isso que pavimenta o caminho para a gente ter sabedoria, né? Que Salomão era um rei muito sábio, por quê? Porque ele pediu sabedoria a Deus. E muitas das vezes eu enxergo isso na sociedade, as pessoas um pouco subestimam o poder da sabedoria do povo, sabe? Eu percebo isso. O povo é muito sábio, tem muita gente inteligente, pobre, que é muito inteligente. É só você ir na rua. Tem muita gente que tem sacadas, nossa, que você vê assim, que só faltou uma oportunidade, sabe? Aproveitando esse gancho, quando das visitas que você já fez, todo esse trabalho que você faz, no caso, tem alguma história assim em relação à sabedoria que te encantou quando você foi fazer a acolhida da família? Falou, nossa,
tipo assim, essa pessoa muito sábia. Tem alguma história que você possa contar para a gente aqui? Olha, é incrível, né? Você falou isso, eu lembrei de um fato. Na realidade, foi numa celebração da vida que eu estava fazendo uma atividade sobre valores morais, sobre a história do Pinóquio, né, para as crianças. Eu perguntei assim para uma criança, porque a gente, né, criança é uma coisa incrível, né? Eu falei assim, o que seu pai e sua mãe já ensinaram para você? Assim, ela foi um pouco direta, objetiva, né? Mas assim, foi bem duro. Aquilo mostrou um pouco a realidade do adulto, da vida do adulto, que é necessário a gente mudar, né? Penso até nisso. Ela falou assim: é que a gente não tem que depender de ninguém. Aí eu comecei, meu Deus. Aí todo mundo começou a rir, as crianças, os adultos, da pastoral. Aí eu falei, menina, não teve como chamar a atenção dela, porque ela foi honesta, né? Assim, honesta, entre aspas, porque é duro uma realidade, né? A gente vira adulto, se decepciona às vezes com um amigo aqui, acolá, né? As pessoas falam que a gente só tem que depender do pai, da mãe, mas não é bem assim. A realidade é que a gente tem que ser irmão de todo mundo, ajudar todo mundo, né? Ser amigo de todos, o que puder fazer, enfim. Ela foi bem assim. Me falta aqui a palavra aqui para descrever o que essa menina foi. Ela foi bem direta, né? Ela falando que a gente não tem que depender de ninguém. Não, eu acho que não é bem assim. A gente tem que partilhar da ajuda de todos, ser solidário com todos, contra a teologia da prosperidade, ser solidário, ser amigo, né? Ajudar o irmão na hora da dor, do sofrimento. E ser um irmão, um amigo, né? Jesus é um amigo, né? Jesus é um amigo, antes de tudo, né? Então, assim, eu acho que essa sabedoria dessa criança me tocou muito. Assim, eu até hoje fico pensando e fico rindo assim à noite no que essa criança falou, essa menina. Entendeu? Mas vamos Como que é que vamos, é? né? Pois é. Como é que é a tua família? Assim, ela participa também junto contigo, te dá suporte. Como é que funciona isso aí, a linkar vida pessoal, vida profissional e esse trabalho social? Como é que é essa jogada aí maluca do dia a dia de estar o tempo inteiro tendo tempo para fazer tudo? Minha família, o que acontece? Meus pais, são, eles não são muito católicos praticantes, né? Eu diria assim, né? Vamos usar esse termo aqui. O católico praticante de pastoral, disso, daquilo, sou eu aqui dentro de casa, né? Então, fica muito assim. Eu acabo tendo que, espiritualmente, né? Diria assim, segurar a família espiritualmente, né? Mas, assim, eles reconhecem, eu tenho certeza. Meus pais acompanham, sabem que eu me dou muito para a igreja, para os meus afiliados, né? Para a comunidade em geral, sabe? Tenho muito orgulho disso, tenho certeza disso. Eu vejo isso pela forma como eles agem. Claro que eu queria que eles que estivessem mais comigo. Isso é normal, mas às vezes a gente tem que saber que são pessoas mais velhas, adultos, que têm que trabalhar. Às vezes vai numa religião uma vez ou outra, não fica igual um beato todo dia na igreja, né? Eu fico todo dia, quase todo dia à noite eu vou para a igreja, né? É, né? Eu vou para a igreja, também faço parte da liturgia, né? Que lê a palavra de Deus na missa, né? Mas também isso foi por uma necessidade, porque falta muito leitor, né? Às vezes. Então, por uma solidariedade à igreja, eu acabei me dispondo a, a intensificar a minha participação na liturgia, né? Na semana. Mais até do que no final de semana, né? Que domingo é dia do Senhor, enfim. Mas não era assim, não, tá? Eu não era muito de igreja, não. Foi algo da minha época que minha avó que pavimentou esse caminho, minha avó que é minha madrinha de crisma, ela que foi minha retaguarda de entrar na igreja. Não era muito de igreja, não. Era mais assim, estudo, casa, né, busca do trabalho, profissionalização, né, e tal. Não era muito religioso, a tal ponto de todo dia, ou de entrar numa pastoral social, né? É algo muito. Até porque tem uns que me consideravam tímido, né? Algumas pessoas, né? Como é que foi essa virada de chave? Você não era muito Ah, religioso e do foi. nada se apaixonou pela parte religiosa e
Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acho, sabe que quem foi responsável disso também? Literalmente foi um casamento, né? Parte social, parte de igreja, minha avó incentivando e tal. Mas tem um fator que ajuda muito nisso, que eu acho que é o grande responsável. Eu acho que é a parte política. Eu gosto de política, entendeu? Então, assim, por gostar de política, eu gosto de estar em contato com o vizinho, com o povo na rua, falar com um amigo aqui da rua que até gosta do Lula ou não suporta o Bolsonaro, ou seja o que for, entendeu? A gente tá tudo junto, enfim. Eu acho que a política tá um pouco mesclada a isso. E eu sinto a confiança das pessoas, porque mesmo a gente por exemplo, eu tenho convicções mais progressistas, mais sociais, né? Tem gente que tem convicções mais conservadoras, né? Mas a gente não se sente sozinho nessa missão, até porque eu fui na Pastoral da Juventude da Romaria, né? Agora, em Aparecida, foi lindo demais. A gente viu uma multidão de jovens comprometidos com os valores sociais, né? Da democracia, contra o ódio, contra a morte, né? Contra a violência contra a mulher, pela vida das crianças que sofrem violência, né? A gente foi pela vida. A igreja defende a vida, gente, né? A igreja não defende outra coisa senão a vida. Então, assim, a gente tem que lutar contra essa cultura de morte presente na sociedade. Então, assim, eu confesso, foi a parte política, assim, essa veia política que me levou a entrar mais profundamente na parte social. Mas eu te garanto, é, eu funciono assim, Charles. Quando eu vejo atitudes nobres na política, eu me aproximo. Quando eu vejo coisas assim que eu não gosto, eu me afasto. Porque, porque assim, eu não entrei ainda, mas eu não coaduno minha biografia com coisas inidôneas, entendeu? Eu não faço vale tudo em nada na minha vida, entendeu? Quase tudo na vida, na verdade, tem que tomar partido, tem que ter uma opinião própria, independente de lados ou não. E até para você se direcionar nas coisas da vida, seja na área profissional, área pessoal, você tem que ter um direcionamento, você tem que ter uma opinião própria. Então, acho Sim. que isso é importante. E falando em opinião própria, vendo a sociedade como está hoje na questão religiosa em si, tem muita gente que ainda ou é ateu por algum motivo, às vezes culpa Deus por algo, por coisas que, como é que isso pode ter acontecido, ter deixado, não sei o que, tal, tal, tal. Como é que você vê a sociedade hoje na parte religiosa? Às vezes tem um ódio religioso, que é as perseguições que acontecem. Como é que você vê isso hoje, na tua opinião? E qual seria uma solução para ajudar a acabar um pouco esses conflitos e também ter uma sociedade mais justa e também mais com amor ao próximo? Hum. Eu acredito que essa questão toda do ódio, né, às religiões, ou em alguns casos até o ateísmo, né, que está muito presente, é ligado justamente a um termo que eu venho estudando há um tempo já falei isso em várias entrevistas, referente à secularização, né? A gente sabe que existe um mundo secular, né? O que é a secularização? O que é esse mundo secular? É justamente a perda da influência das religiões, não digo só religiões cristãs, tá? Na sociedade, a perda da influência das religiões na sociedade, né? Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo clássico para você. Aqui na frente da minha casa tem um lugar de igreja evangélica. E eu quero que você repare na frase que está na frente da casa que eu vou citar aqui para você, que diz o seguinte: vivendo para o reino e não para a religião. Olha isso. Enfim, o que isso quer dizer? Isso é um exemplo sintomático de que a sociedade está mudando. A gente está numa transição religiosa. A religião católica não é mais a suprema, né, que era antes da Constituição de 1891, que teve a proclamação da República, enfim, que a religião católica deixou de ser a religião oficial, né, do Estado brasileiro. Mas para você ver, né, a gente está tendo uma mudança muito
de transição religiosa, mas essa transição religiosa ela vai ainda ter muitos custos, né? A gente sabe que custos caros, como por exemplo, o que será, eu vou até indagar você aqui, porque tendo em vista esse contexto, o que será que as pessoas estão colocando no lugar, já que tá nessa transição, o que as pessoas estão colocando no lugar da religião católica, daquela que era a mais, né, a mais suprema de tudo? O que será? É o dinheiro, é a competição, é o orgulho, é o quê? O que será? Porque a gente tem que colocar alguma coisa no lugar. É outra religião? Beleza, mas mesmo assim a secularização ela perde a influência de todas as religiões, não é só a católica, é o bandista, é a candomblé, é um problema geral, né, na sociedade. Só que tem uma outra questão importantíssima. Eu costumo dizer, já me foi falado que era para eu evitar de falar de política na igreja, né? Justamente devido a esse quadro. Aí eu falei assim, gente, como eu vou parar de falar de política se a única forma de a gente questionar o poder estabelecido é através do exercício da política, seja qual for o poder que está lá, entendeu? Como que eu vou parar de questionar, de perguntar? É isso que dá sabedoria, né? Por exemplo, uma vez eu joguei no Face uma pergunta assim, pô, tudo bem, se eu que sou católico, se eu não fizer nada para ir para o céu, eu vou para o inferno? Então, quem não é católico, vai para onde? Eu mandei essa pergunta. Aí começaram, pá, uma polêmica. Falou, Vitor, você é muito polêmico. Eu sou polêmico? Eu fiz uma pergunta. Eu sou católico, né? Se eu não fizer nada para ir para o céu, eu vou para o inferno, beleza, essa é a minha fé. Mas e quem não é católico? É uma pergunta. Foi uma pergunta que eu lancei. Aí teve um professor meu que falou, Vitor, você é um excelente aluno, parece uma pergunta de teologia de alto grau. Aí eu falei, sim, porque é uma curiosidade minha. Se alguém puder me responder, né? Porque, né, a gente tem que se questionar. É esse questionamento. Né? Eu sei que a fé cega é linda. Eu tenho uma fé, né? Fé cega, né? E tal, é linda demais. Eu vivencio isso. Mas a gente tem que, às vezes, no mundo da ciência, que durante muito tempo foi aparentemente conflitante com a política, a gente tem que perguntar. Isso daí não é problema nenhum, você se indagar, né? Então, assim, a gente tem que viver. Então, a secularização, ela é um problema sério, tem a ver com tudo isso. Eu indico todo mundo a pesquisar um pouco sobre esse assunto. A clericalização também. O que é clericalização? Né? A clericalização é o poder do clero muito forte na igreja, reduzindo o poder do leigo. Só que a gente tem que entender que o leigo é o que verdadeiramente, dentro das pastorais, é o que faz a igreja, tá? Essa é a minha opinião, tá? Porque, assim, o padre está lá celebrando a missa, mas quem vai visitar o enfermo, né, a família que precisa de uma cesta básica, que faz esse trabalho de visitação, de botar a mão na massa, os membros de pastorais. O padre tem o diácono que acompanha, que faz o acompanhamento, né? O diácono, mas assim, quem é o dia a dia, né? Por isso tinha até o pastoral do trabalhador, né? Do operário, tinha uma pastoral dessa, fiquei até sabendo, nem sabia disso. Mas, enfim, quem põe a mão na massa é o membro de pastoral, né? Com todo o respeito aos clérigos. Mas, enfim, a gente tem que entender isso. Então, está tendo uma mudança muito forte na sociedade hoje. A gente tem que estar antenado a essa mudança. Não só porque, já dizia Chico Xavier, né? O saudoso Chico Xavier, eu gosto dele, que a Igreja Católica é a mãe das religiões. Ele tem uma frase dessa, né, que ele fala, né? Mas porque a gente, como ser humano, a gente tem que indicar caminhos para quem está perdido. Isso é a função de um líder, né? Isso é a função de um líder. Indicar caminhos, perscrutar caminhos, construir soluções, estar presente, muitas das vezes, né? Com uma palavra amiga, com uma ação social, um balcão de emprego, enfim, seja o que for, né? É estar presente. Você diria que a religião hoje ela é um bálsamo numa sociedade, como você falou, secular,
que traz conforto e amor ao coração? Você diria isso? Sim, eu diria que é, porque o ser humano ainda tem aquela questão do imaginário, né? Eu acho que mesmo que a gente tente desvendar toda a natureza, todas as respostas, o homem ainda tem aquela ânsia pelo que não pode tocar, né? Pelo que é o. Por mais que ele tente desvendar tudo, todas as respostas, todas as coisas, nada esse homem seria se ele não tivesse Deus, né? E a experiência de fé, né? A experiência divina, né? Eu acredito que seja isso. E isso está ligado um pouco à questão da depressão e da ansiedade atualmente, né? Que está assumindo índices gigantescos, né, na sociedade. Eu conheço já uma pessoa que se matou, segunda pessoa, enfim, pessoas próximas, né? É algo muito triste, né? A pessoa tentar uma forma radical de tirar a vida, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Está uma época que a gente tem que ter cautela, né? Cautela, pensar antes de falar, né? A gente é vigiado a todo instante. Eu, como liderança, sou vigiado, eu sou cobrado, né? Então, a gente tem que ter muito sabedoria, né? E lembrando aquilo que eu falei lá no início do vídeo, não basta só livros, a intelectualidade, a tecnicalidade, né? Mas você tem que ter um humanismo, é saber esse contato com o povo, olhar a pessoa no olho e saber o que está acontecendo ali, né? Para ver se a gente pode ajudar, né? De alguma forma, né? Cara, queria te agradecer por esse papo muito leve, tranquilo, esclarecedor, e também de demonstração de amor ao próximo, coisa que você está demonstrando. A forma como você fala, dá para ver amor nas palavras, porque você ama fazer esse trabalho. Então, continue assim, esse cara, dessa forma, nesse ritmo, e com certeza muita gente ainda precisa de pessoas como você atuante na sociedade, tá bom? Amém. Quero agradecer o convite. Muito obrigado mesmo, né? Pela, pelo senso de não só te chamar, né? Mas de partilhar da amizade, né? Porque a gente, né? Dessa amizade que a gente tem com as pessoas, né? Esse senso de solidariedade, de humanismo, de amor ao próximo, né? É tudo para a sociedade. Então a gente é vigiado, sim, conforme eu falei, mas quando eu digo vigiado, porque tem um ex-presidente dos Estados Unidos que ele fala muito isso, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância, né? Então, assim, a gente é eternamente vigiado, mas a gente precisa fazer, né, constantes reformas, revisões, atualizar sempre, né? Se reinventar, descobrir Deus, por que não, né? E que isso sirva para a melhora social, né? Com certeza. Muito obrigado e até o próximo vídeo. A todos. Até a próxima. Obrigado. Valeu!